E aí, Heracles, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje, sexta-feira, ciências, mais uma vez, nós estamos aqui dando continuidade ao capítulo 4, né? Nós estamos na nossa sexta aula da unidade B, em que nós vamos terminar o assunto sobre o sistema respiratório, parte 2. Então a gente vai dar continuidade do tópico 3, os movimentos de inspiração e de expiração. Páginas 83 a 86. Bora lá. Pessoal, na página 83 nós temos uma referência ao nosso corpo na forma de onde está contido o nosso aparelho respiratório, onde ele se encontra. Então nós temos uma região, né, chamada de caixa torácica, que é essa região aqui, ó. Então, vista de frente, então nós temos as costelas, nós temos o osso externo, com S, externo, ó, certo? Que se liga à parte de trás, né? Parte do nosso dorso, a nossa coluna vertebral, pelas costelas. Então aqui temos um osso na frente, certo? E aqui está a nossa espinha por trás. Então, ao redor, nós temos, ó, formações de arcos de ossos feito pelas costelas. Então, esses arcos, ó, que dá uma curva, se encontra o osso da frente, se encontra lá com o da coluna, certo? Nós temos costelas que estão soldadas entre si, ó, presas de uma ponta a outra, e temos costelas soltas, ó, chamadas de costelas flutuantes, que só se liga com os da espinha, ó. 1, 2, 3, 4. São costelas flutuantes, como é chamada. E temos as costelas que estão presas umas às outras, certo? Uma na parte dorsal, né, da coluna, e na parte ventral do nosso externo. E essas costelas são importantíssimas, a gente vai ver lá na frente, para que a gente possa provocar os movimentos de inspiração e de expiração. Então essa região de dentro, esse espaço, é chamado de cavidade torácica. Então aqui está de lado, ó, dá para vocês verem bem. E aqui dentro nós vamos encontrar o nosso aparelho respiratório, também junto com o nosso coração. Então bora lá. Quando inspiramos, a cavidade torácica aumenta de volume e o ar entra nos pulmões. Então esses ossos, eles são ligados por pequenas soldas de cartilagem. Isso faz com que o osso ele consiga se movimentar, como a da orelha, do nariz, ó, né? Ela é um tecido mais flexível. Então na ponta aqui da solda entre a costela e o externo, entre a costela e a coluna, temos material cartilaginoso, né? E isso ajuda a que a costela não fique presa, soldada diretamente osso no osso. Isso só ajuda no movimento de flexibilidade para que o pulmão possa inchar ou possa se retrair para que o ar entre. Então quando nós puxamos o ar para dentro, na inspiração, nossa caixa torácica ela aumenta. E quando nós colocamos para fora esse ar, então nós apertamos a cavidade torácica, ela diminui e o ar sai dos pulmões. Então esse movimento de inspiração e expiração acontece devido à ajuda, certo, dessa região torácica. Então, bora lá. Quem é que atua no movimento de entrada e de saída do ar? Então nós temos músculos especiais. Nós temos dois grupos musculares responsáveis pela expiração e pela inspiração. Sem esses músculos nós morreríamos. É tanto que acidentes com serpentes, algumas delas são peçonhentas. Então o veneno dessas cobras, dessas serpentes, elas atuam diretamente nesses músculos, nos músculos da inspiração e da expiração. Logicamente, lá das suas presas, né, do que eles se alimentam, fazendo com que esses músculos parem de funcionar. Se eles pararem de funcionar, logicamente você não puxa mais o ar e vai morrer sufocado. No caso, a presa, lá, o ratinho ou qualquer outro, vai morrer asfixiado, ele não consegue mais respirar, pela falta da movimentação desses músculos. Quem são esses músculos? Nós temos uns músculos que ficam no meio das costelas, entre uma costela e outra,
não vou dizer no meio, né, senão vai achar que é dentro da costela, e não é, é entre um espaço intercostal, certo? Das costelas. Então eu tenho aqui, ó, uma gifzinha mostrando, ó, o que está em vermelho é músculo, ó, que vai de um lado a outro da nossa caixa torácica. E esses músculos são importantíssimos na respiração. Nós temos também um danadinho chamado de diafragma, ó, esse aqui, ó. Aqui está os pulmões, lógico, né? E embaixo dos pulmões a gente tem um músculo chamado de diafragma, que é um músculo que funciona na respiração, lógico, né? E que se acontecer alguma, digamos, palpitação nesse músculo, nós desenvolvemos o soluço. O soluço nada mais é do que uma contração do diafragma na hora errada, que passa ao longo do tempo. Depois que o músculo relaxa mais, demora um pouquinho, ele vai voltar a se estabilizar e você para o soluço. Beber água ajuda, Bruno? Ajuda, porque tu tem que respirar menos para que o músculo ele consiga voltar ao ritmo dele. Então, diafragma e os músculos intercostais são os músculos responsáveis pela respiração. Beleza? Então vamos lá, ver como é que eles funcionam em conjunto. Eu falei de forma separada, vamos ver de forma conjunta. Então, tá aqui, ó, o movimento de inspiração e de expiração. Aqui no desenho não foi colocado os músculos intercostais, ó, tá certo? Mas a gente tem que pensar neles. Eles são músculos que puxam as costelas para cima toda vez que eles se contraem. Toda vez que você inspira, esse músculo se contrai e puxa as costelas para cima. No sentido contrário, o diafragma puxa os pulmões para baixo. Então as costelas puxam os pulmões para cima e o diafragma puxa os pulmões para baixo, fazendo com que o pulmão ele aumente de volume. Com isso o ar entra. Então, para que o ar entre, os músculos intercostais, as costelas têm que subir e o diafragma tem que descer. Com isso, ele puxa o pulmão, estica o pulmão e o ar entra. No sentido contrário, o processo de expiração. Então, ó, na contração, os músculos intercostais sobem e o diafragma desce, provocando o aumento da cavidade torácica, nosso peito incha e o ar consequentemente entra. Para que o ar saia, como o nosso pulmão ele é esponjoso, se você espremer ele, se você apertar, logicamente o ar vai sair. Então é isso que as costelas fazem. As costelas relaxam e então o volume da caixa torácica diminui. Quem é que está voltando para o local de origem? O diafragma, que estava lá embaixo. Então quando ele sobe, olha só o pulmão diminuindo, ó. Pulmão aumentando, pulmão diminuindo. Ó. Diafragma desce, pulmão aumenta. Diafragma sobe, pulmão diminui. Se diminui, logicamente, o ar vai sair. Então, na expiração, ó, quando relaxamos, os músculos intercostais e o diafragma, né, desce e o diafragma sobe, provocando a diminuição da cavidade torácica e a saída do ar. Então, como se fosse uma sanfona. Imagina o sanfoneiro, né? Só que você vai colocar a sanfona nessa posição e não deitada, ela em pé. Então, quando você puxa para cima e puxa para baixo a sanfona, o ar entra. Quando o sanfoneiro aperta a sanfona, ou seja, a parte de cima desce e a de baixo sobe, a sanfona diminui e o ar que está dentro sai. Nosso pulmão basicamente é uma sanfona, nesse sentido de entrada e saída do ar, devido ao aumento ou à diminuição da cavidade torácica. E para onde esse ar tem que ir exatamente? Nós já vimos que o ar ele passa, consequentemente, na entrada pelas cavidades nasais, passam pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegarem aos alvéolos pulmonares, que são pequenos saquinhos bem finos, ricos em vasos sanguíneos, onde acontecem as trocas gasosas. Para que a gente veja como acontece mais ou menos essa troca gasosa, é preciso que a gente saiba um conceito de passagem.
de substâncias de um lugar para outro. Então imagine o seguinte: o ar, ele por ser gasoso, né, na sua composição, ele tende a ocupar espaços com muita facilidade. Eles tendem sempre a ir de onde tem menos, de onde tem mais, desculpa, para onde tem menos. Onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. De onde tem mais oxigênio para onde tem menos oxigênio. Então tem mais oxigênio fora do seu corpo. Tem menos oxigênio dentro. Então o ar tende a sempre ir de onde tem mais para onde tem menos. Onde tem mais fora, onde tem menos dentro do nosso organismo. Com isso, nós temos o conceito de difusão, que é somente a passagem de substâncias de onde elas estão em maior concentração, lado de fora do corpo, O2, as moléculas de oxigênio, para dentro do nosso pulmão. Então, difusão é somente isso, passagem do oxigênio de onde tem mais para onde tem menos, através dos alvéolos pulmonares. Então é importantíssimo que a gente compreenda o seu funcionamento. Então, para que a gente possa compreender, uma visualização torna o entendimento bem mais prático. Então eu vou mostrar aqui, o pulmão, e vamos ver os alvéolos, que são pequenas bolsas que compõem todo o tecido pulmonar. Essa parte aqui é a parte final do pulmão. São os alvéolos, que dá para ver praticamente com um microscópio. A olho nu não dá para ver, você precisa do auxílio de um instrumento, né, do microscópio. E os alvéolos, como eu disse, são minúsculos saquinhos ocos, rodeados por capilares sanguíneos, onde acontece a troca do oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa, né, do gás carbônico pelo oxigênio, do sangue para fora do corpo, o gás carbônico, lógico, vai ser jogado fora, e de fora para dentro o oxigênio. Então, esses alvéolos, eles funcionam da seguinte maneira, olha só, observem, os saquinhos, eles inflam e murcham. Então, no processo de respiração. Então, os alvéolos fazem isso o tempo todo. Ao lado dos alvéolos, a gente observa inúmeros, incontáveis fiozinhos vermelhos e azulados, que são os capilares sanguíneos, onde vai haver a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Fazendo isso aqui, aqui está o oxigênio dentro do alvéolo, do lado passa um capilar sanguíneo, aqui, do ladinho, e o oxigênio por difusão tem mais aqui dentro do que aqui no sangue. Ah, Bruno, e por que precisa por sangue? Porque o sangue, por ser líquido, ele consegue viajar dentro de vocês para todas as partes do corpo. Isso facilita muito a chegada a vasos, a tecidos importantíssimos, como o cerebral. Então, o oxigênio tem que estar contido no sangue, através dessas célulazinhas, chamadas de hemácias. Então, aqui, o oxigênio sai do alvéolo, e cai na corrente sanguínea, sendo transportado pelas hemácias até o cérebro, por todos os vasos sanguíneos. Isso é importante para que as células do nosso corpo recebam oxigênio também, e todas consigam realizar a respiração celular. Lembram? A respiração que as células utilizam para obter energia. Ele precisa de oxigênio. Então, esse processo acontece o tempo todo no nosso organismo, através dos alvéolos, as trocas gasosas. Beleza? Pessoal, para encerrar, nós vamos diferenciar dois tipos de acontecimentos repetitivos do nosso corpo, batizados de frequência, porque se repete sempre. A frequência cardíaca e a frequência respiratória. Parece a mesma coisa, mas tem pequenas diferenças, principalmente quanto à idade e quanto ao momento pelo qual você está passando. Então vamos ver isso. Frequência cardíaca nada mais é que as batidas que o coração, ou seja, as pulsações que o coração realiza em um determinado tempo. Nós dizemos em minuto. São quantas batidas o coração realiza em um minuto.
Eu peguei aqui a questão de um adulto. Um adulto sentado, sem estar fazendo atividade física, estando bem tranquilo, calmo, ele realiza de 60 a 80 batidas do coração em 1 minuto. Nós chamamos isso de frequência cardíaca. Isso o médico faz sempre quando vai medir, né, a pressão da pessoa, né? O médico bota o estetoscópio, bota lá no coração, tal, vai auscultar, vai medir. Então, ele também está vendo isso. Isso para um adulto. Então, pessoas que realizam atividade física, logicamente, a frequência cardíaca vai aumentar. O número de batidas por minuto pode até dobrar, triplicar, dependendo do esforço. Certo? Isso é uma condição também, o momento por qual você está passando. Na questão da idade, isso também influencia. Quanto mais jovem, mais batidas o coração realiza durante 1 minuto. Ou seja, em bebês e crianças, a frequência cardíaca é maior do que um adulto. Ah, Bruno, isso é algum problema? Não. Isso não dá nenhum problema. Isso é devido à fase etária que a pessoa está passando. A frequência cardíaca, então, vai variar. Não é igual, certo? Dependendo da idade. Então, um adulto, geralmente, na casa dos 30 anos, por aí, eles medem mais ou menos 60 a 80 batidas por minuto. Um adulto. A frequência pulmonar é a mesma história, só que tem a ver com quantas vezes você inspira e expira, né, um movimento de respiração, você realiza por minuto. Nós temos, no caso da expiração e inspiração respiratória, entre 12 e 20 por minuto. Essa é a frequência respiratória de um indivíduo adulto que realiza durante 1 minuto. A questão da idade também influencia. Crianças, né, bebês, respiram muito mais em 1 minuto. Logicamente, o momento pelo qual você passa de uma atividade física também vai variar. Jogando futebol, então logicamente você vai respirar muito mais rápido do que no momento em que você passa de forma tranquila. Certo? Pessoal, e observação. A frequência cardíaca e a frequência pulmonar, elas logicamente não são iguais para todas as pessoas. Ela varia de pessoa para pessoa. Certo? E nós temos o videozinho dessa aula gravada, as 5 perguntinhas voltadas para esse momento que a gente aqui fez, né? Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana e até a próxima, beleza? Fui, valeu!